Olá, senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Meu nome é Matheus Turini, professor de Filosofia e Sociologia, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a tripartição dos poderes. Vamos lá então? Pessoas, quando eu falo de tripartição dos poderes, você já só na sua cabeça pensa no Barão de Montesquieu. Ah, professor, Barão de Montesquieu é um cara que dig-dig-jai, boboy. Muito bem. Só que aí, pequenos, o Montesquieu talvez seja o último pensador a pensar sobre três poderes. O Aristóteles já tinha feito isso, o Locke já tinha feito isso, e olha, talvez o Locke tenha avançado muito mais do que Aristóteles. Montesquieu foi lá, pegou essa experiência inglesa, Montesquieu é francês, você sabe disso, e aí acabou adaptando, né, essa ideia de pesos e contrapesos, freios e contrapesos. É uma clássica frase, né? Só o poder freia o poder. Qual a preocupação do Montesquieu? Bom, a preocupação de você ter três poderes é poder falar assim, nós precisamos ter pessoas específicas para poder lidar. O legislador é diferente do executor e o do judiciário, né? Então, por isso que é preciso ter as especificidades dos seus poderes. Ao mesmo tempo que para Montesquieu, pessoas, o que fica bastante claro é que se eu não der um poder, um contrapeso, um freio para poder fazer um contrapeso a um determinado poder, ele pode se tornar uma tirania. Essa é a grande preocupação nesse dado momento. Então criou-se três poderes, né? Os três poderes usados até hoje é o poder legislativo, executivo e judiciário. Olha o nome, legislativo. O que faz o poder legislativo? Faz leis e fiscaliza. Perceba, executivo. O que faz o executivo? Administra. Se você falou executa, você é um bobo. E o judiciário, faz cumprir as leis, ok? Pausa. É óbvio que os três poderes, nas suas atividades internas, acabam fazendo todas essas funções. Por exemplo, o legislativo tem que administrar dinheiro? Tem. A Câmara dos Vereadores, os deputados, dos deputados estaduais ou federais, ou do Senado, precisa administrar dinheiro. Então ele acaba administrando. E também julga, porque se ele precisar fazer um processo de impeachment, é ele quem julga. O executivo acaba legislando por meio de decretos ou medidas provisórias, ou fazendo projetos de lei, tá? E aí acaba também julgando se ele tiver que mandar embora um funcionário. Então abre uma comissão de investigação e acaba julgando ele, acaba exonerando esse funcionário. E o judiciário também tem verba para administrar e pelas resoluções ele acaba legislando de maneira indireta. Então óbvio que os três poderes acabam no frigir dos ovos fazendo as três coisas. Mas quando nós temos um impasse, aí resgata-se a sua função. Então, por exemplo, o executivo nega uma lei. Pera lá, mas os caras da lei é o legislativo. Então, quem dá a última palavra na hora de aprovar uma lei é o legislativo. O legislativo sugere que o executivo gasta o dinheiro aqui. Tudo bem, pode sugerir, mas quem dá a última palavra é o executivo. O judiciário, o executivo e o legislativo podem até entrar com uma ação contra o Ministério Público, mas é o judiciário quem julga, quem determina, quem define no final das contas. Então é isso, tá, pessoas? Você tem a função que acaba sendo exercida por todos eles, mas você tem essa função mais raiz que acaba orientando um pouco o que eles fazem. Vamos falar do poder legislativo? Faz leis, pessoas. Então nós estamos falando do município, da Câmara dos Vereadores, do Estado, na Câmara dos Estaduais, e federal, você tem a gente trabalha num modelo, num sistema que é bicamaral. Sobre o que é bicamaral? Por quê? Duas câmaras, ok? Muito obrigado aí, senhor, como ele chamava? Daqui a pouco eu lembro dele aí. Maldito. Então, que a gente tem duas câmaras hoje. Professor, por que você está falando mal das duas câmaras? Veja, quando você quer aprovar uma lei, ela sai do Senado e passa na Câmara. Se não aprova nas duas casas, no caso do Brasil, não aprova, ok? E vice-versa. Um projeto de lei na Câmara precisa passar pelo Senado, tudo bem? O que torna mais moroso, mas tem seus pontos positivos e seus pontos negativos. Pessoas, qual é a fundamentação do poder legislativo? Fazer lei. Então, numa campanha, quando você escuta um vereador prometendo fazer casa, prometendo reformar uma quadra, prometendo pintar uma pracinha, ou ele não sabe o que faz um vereador, ou ele acha que você é bobo, que você não teve aula comigo. Então preste atenção.
Poder legislativo atua no campo das leis. E o texto de lei, pessoas, não é um texto simples. Por isso que você já tem que começar a pensar, quem vai ser esse legislador? Ok? Professor, mas tem muita lei. Mas um dos maiores vigores do poder legislativo é conseguir reduzir o número de leis. É atualizar essas leis, é isso que ele precisa fazer. Ok? E a gente fica só na questão da fiscalização. Tem que fiscalizar, e o vereador vai lá e tira a foto e faz fuar na Câmara, quando na verdade ele tem essa atribuição do Poder Legislativo. Deputados estaduais e federais acabam tendo o que a gente chama de emenda parlamentar. Parou. O que é uma emenda parlamentar, professor? Um dinheiro que o Poder Executivo dá para os deputados para eles darem para as instituições que eles quiserem. Então eles podem dar para a prefeitura, eles podem dar para um hospital, eles podem dar para não sei lá. Então quando o vereador aparece do lado de um deputado dizendo conseguimos dinheiro para a Santa Casa, é via emenda parlamentar, ok? Qual é o critério disso, professor? Não tem muito, fica a critério do deputado. Mas tem deputados que seguem critérios técnicos. Preciso reconhecer, apesar de estar muito chateada com ela, Tabata Amaral acaba fazendo processo seletivo para destinar o seu dinheiro. Deputado federal Vicentinho já faz o contrário, não faz processo seletivo, mas quem decide para onde vai o dinheiro é a sua base eleitoral lá em São Bernardo. Faz uma assembleia e eles votam. Vai vir para cá, vai vir para lá, vai vir para lá. Tudo bem? Então, pessoas, e tem aqueles oportunistas de ocasião que saem distribuindo para poder ganhar uns votinhos por aí. Então, quando o vereador aparece que trouxemos dinheiro, não é ele que trouxe, e não trouxe na cueca, tá bom? Que fique bem claro isso, não vai enfiar dinheiro na bunda, coitado do lobo-guará. Então, preste atenção. Só que não é essa atribuição, por quê? Porque também o vereador, o deputado, não manda, não é ele quem assina, ele manda. Ele indica para o Poder Executivo e o Executivo que libera esse dinheiro para o Poder Executivo do município. Tudo bem? E aí o Poder Executivo, quando chega na ponta, porque quem é que fala de dinheiro? O Poder Executivo, né? Então é de Executivo para Executivo quando é transição financeira. E aí quando chega no Poder Executivo Municipal, ele passa para a instituição. Ele passa para onde ele tem que passar, para a secretaria que ele tem que passar. Tudo bem? O que faz então, professor? O legislador faz leis, acompanha o orçamento. Por quê? Porque tem leis que regulam o orçamento. Ele não mexe no dinheiro, ele pode até falar, dá para pôr esse dinheirinho aqui? Mas a última palavra é do Poder Executivo, como eu já tinha dito antes. Faz requerimento, faz indicação. Requerimento, quero saber quanto foi gasto de telefonia durante a pandemia. É um requerimento. Aí a secretaria tem que levantar tudo isso para ele saber. Indicação, indico, já assistiu a sessão da Câmara? Ah, eu adoro. Então assim, indica o senhor prefeito municipal que ele tape o buraco na esquina 2 de outubro com 15 de novembro. Entendeu? Então é uma indicação. Só que indicação não é necessariamente que vai acontecer. O legislador está indicando que aconteça. E se precisar, ele precisa investigar nas CPIs, nas comissões parlamentares de inquérito e processar e julgar caso um impeachment, por exemplo. Relações internacionais, só o Senado é quem faz. Do Poder Legislativo, óbvio. Todos do Executivo acabam fazendo, mas o Poder Legislativo é isso. E um detalhe, né? Mandato de vereador, 4 anos. Mandato de deputado estadual, 4 anos. Mandato de deputado federal, 4 anos. Mandato de senador, 8 anos. Pinico para cima, Câmara dos Deputados. Pinico para baixo, Senado. Porque o Senado, pessoas, que você vê, a Câmara dos Deputados ela tem 513 deputados. Proporcionais ao tamanho do estado. Acre tem 8, São Paulo 70. Por que São Paulo tem muito mais eleitores do que o Acre? Então o Acre tem o mínimo, que é 8, e nós temos o máximo, que é 70. Mas e no Senado? 3 por estado. O Acre tem 3 senadores e São Paulo tem 3 senadores. Então a ideia do Senado é dar uma balizada, dar uma estabilidade. Por isso que na maioria das vezes o candidato a senador, acaba depois virando candidato a presidente da República. Ou vários candidatos a presidente da República passaram pelo Senado anteriormente. Tudo bem? Então é mais ou menos essa a ideia, né? 8 anos lá, cara. É muito tempo, mas a ideia é que dê essa estabilidade. Poder Executivo é tranquilíssimo de saber porque é dinheiro. Vamos só identificar quem são. Prefeito, vice-prefeito. Governador, vice-governador. Presidente, vice-presidente. Mas tem um elemento, porque esses todos que eu falei agora são eleitos. Mas tem os nomeados. Quem são os nomeados, professor? No município, secretário municipal é Poder Executivo. No estado, secretário estadual é Poder Executivo. E no nível federal, pessoas, no Brasil, é o ministro de Estado.
Ministro da Economia, ministro não sei o que, são do Poder Executivo também. Cabe a eles a gestão da verba pública, cabe ao Poder Executivo o controle das Forças Armadas, então o presidente é o chefe do Exército, o governador é o chefe da Polícia Militar e o prefeito é chefe do tiro de guerra, se ele estiver na cidade, ok? Pode fazer medidas provisórias, ok? Que é um pretexto de lei mais rápido, mas sempre quando o tema for legislativo, a última palavra é da Câmara dos Vereadores, deputados ou Senado, tudo bem? Poder Judiciário, primeira curiosidade, não tem nível municipal. Só, mas e a vara que está aqui? Ela é estadual, tudo bem? Então, vamos direto para entender o organograma, né? Nós temos basicamente 4 instâncias para recorrer. Da mais simples, mais complexa. Vamos tentar compreender aqui, pessoas. A primeira instância, geralmente, são os tribunais comuns, que a gente fala, né? Vocês têm os juízes ali. É a vara comum, tá? Na segunda instância, você tem já os tribunais. O tribunal nunca é um juiz. A gente já não chama de juiz, né? A gente chama já de desembargador. E nunca é um juiz só, é o que a gente chama de colegiado. O colegiado, pessoas assim, é mais de um juiz para decidir uma causa, porque ele é um juiz de juiz, né? O desembargador é um juiz de juiz, o juiz federal é um juiz de juiz, o juiz eleitoral é juiz de juiz, né? Então, esses juízes são juízes de juiz, então eles não podem decidir sozinhos, numa canetada. Geralmente são 3 ou 7, dependendo da vara do assunto e dependendo do grau de recurso. Ah, professor, abrir recurso, terceira instância. A terceira instância são os superiores tribunais ou os tribunais superiores. Aí tem o Tribunal Superior de Justiça, Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior Eleitoral, Tribunal Superior do Trabalho, Superior Tribunal de Militar. Então, assim, os superiores tribunais também já estão falando de ministros, aí não são só juízes, eles são ministros porque eles são juízes de juízes de juízes. Ok? E aí também sempre a decisão em colegiado. Professor, ainda deu para recorrer. Chega em última instância, que é o Supremo Tribunal Federal. Que são os Batmans, capa preta, 11, que acabam sempre protegendo a Constituição. Então, todo esse lance que a gente falou aqui, nós estamos falando um pouquinho sobre as leis que o Legislativo fez. E aí o Judiciário faz cumprir. Mas se por um acaso tiver uma discordância, vai para o Supremo Tribunal Federal. Aí lá eles fazem votação, são 11, acabam então decidindo pelo que vigora, pelo que vai vigorar. Tudo bem? Destaque, pessoas, para você que quer ser juiz, eu recomendaria você ser promotor ou procurador, porque, cara, o Ministério Público é muito legal. O Ministério Público, às vezes, ele está no Poder Judiciário, mas ele não é subalterno a ele. O Ministério Público, pessoas, é um órgão investigativo da Justiça. Ele prevê a manutenção da ordem da lei. Então ele pode processar presidente, ele pode processar juiz, ele pode processar quem ele quiser, ok? Apresenta, óbvio, né, todas as provas ali, e aí o procurador ou promotor de justiça, ele acaba sendo essa figura que vai manter ou estar do lado da ordem. Ele olha e dá um parecer. Então essa figura é quase que, não vou dizer que é um delegado, né, mas é um cara que, poxa, se tem alguém que pode, quando as instituições acabam travando, se tem alguém que pode fazer andar alguma coisa, é o Ministério Público. Ao mesmo tempo que ele tem sido, e essa é uma característica do Ministério Público do século XXI, não só o Ministério Público, do Judiciário, ele tem sido muito politizado. Então o promotor, o procurador é amigo de não sei quem que jantou com não sei aonde, e aí acaba fazendo o que faz. Apesar que isso é Brasil, né? Então, isso encontra-se nos 3 poderes, mas o Ministério Público não poderia assim, ter esse tipo de envolvimento. Quando a gente vê um juizinho lá de Curitiba aparecendo depois como candidato, fica complicado manter a isonomia, a isenção do Poder Judiciário. Senhoras e senhores, quase caiu meu violão, beijo no seu coração e até mais.